Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um diálogo sobre Umbanda. Eu me chamo Felipe Brasil, sou dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber Mãe Eni. Ela é dirigente espiritual da Tenda Espírita Estrela Guia, localizada no Espírito Santo, em Cariacica. Mãe Eni, sua bênção, seja muito bem-vinda, meu saravá fraterno. Que Oxalá te abençoe, que dê toda a força e toda a proteção. Que assim seja. Eu peço a todos que compartilhem essa live, se inscrevam no canal, mandem seus comentários, marquem os amigos. Essa live está sendo gravada. Então, e vocês vão poder conhecer um pouco da trajetória dessa dirigente espiritual. Mãe Eni, tem uma pergunta que eu sempre começo aqui no nosso canal. Como que você chegou na Umbanda? Foi pelo amor, pela dor, pela curiosidade? Nasceu um berço umbandista ou de religião espiritualista? Como que foi para você? Eu nasci num berço bandista, porém, assim, a gente, quando criança, não era muito chegada. A minha avó, mãe do meu pai, ela era dirigente, né, de um terreiro de catimbó. Oh. Ela era catimbozeira. E passado anos e anos, eu sempre sabia que eu um dia teria que assumir a minha espiritualidade, né? Mas por falta de esclarecimento e por falta, assim, de sabedoria também, a gente sempre estava tentando sair fora, né, da espiritualidade, mas, graças a Deus, chega um tempo da nossa vida que a gente tem que parar, pensar, né, e pegar a nossa aljava. Com certeza. Eu brinco que é hora de recalcular a rota, né? Que nem um Sim, aplicativo faz, calculando a rota. E você falou que verdade. sua avó era dirigente do Catimbó. É isso aí mesmo no Espírito Santo ou no Nordeste? Como que foi isso? Minas Gerais, Minas sabe, em Gerais. Belo Horizonte, né? Ela morava lá em Belo Horizonte. E um certo dia, eu já estava com a vida assim muito enrolada, não sabia para onde ir, o que fazia. Aí ela me chamou espiritualmente pelo anjo da guarda da minha irmã mais velha e fez com que eu chegasse até ela, para ela poder entregar o meu legado. E E isso te aí, assustou, mãe? sim, pode falar? Eu perguntei se isso assustou você. Não me assustou, porque eu precisava realmente de um rumo, né? E quando eu cheguei na casa dela, que a gente não tinha muita intimidade, ela, quando a minha irmã bateu, num barraquinho bem simples, bem humilde, ela disse assim para minha tia, que ela e minha tia era cega. Aí ela disse: "Abra a porta que Eni e Odete chegou". Aí eu fiquei assim, curiosa, mas como ela sabe que sou eu que estou aqui e que é minha irmã? Aí quando nós chegamos, nós entramos, aí ela nos explicou o que é que tinha sucedido. E daí por diante eu fiquei assim, né? Muito curiosa, mas eu tinha um esposo que não aceitava o espiritismo. E eu fiquei muito dividida, sabe, entre ele, né, e entre as palavras dela. Porque quando ela me chamou, ela me falou até quem seria minha sucessora quando eu já não estiver mais nessa terra. E é a minha terceira filha. E hoje a minha filha, ela é adepta ao candomblé, mas ela também toca umbanda. Existe toda uma tradição familiar no E trabalho. E aí, isso. assim, com esse enfrentamento e com a questão do companheiro, né, que tinha essa não aceitação, como que foi começar, como que foi esse processo de desenvolvimento espiritual, de iniciar um desenvolvimento, dos guias começarem a chegar, porque até então no catimbó é muito marcado pela presença geralmente dos mestres, né, do catimbó e Isso. está na sua linha ancestral de alguma maneira. Como foi esse desenvolver mediúnico até chegar a abrir a casa, fundar a Tenda Espírita Estrela Guia? Eu, meu marido foi embora, né? E a gente se separou
Então, aonde que eu estava muito, muito, muito desorientada, então houve um amigo que falou para mim: olha, você para, pensa, porque o seu lugar era ali. Tinha uma casa de umbanda, depois da janela do meu quarto tinha uma rua e tinha um barracão de umbanda. Isso eu trouxe uma criança, né, que estava muito ruizinha, muito ruim, e pedi à mãe de santo que pudesse dar uma olhada para mim. Ele falou: leva essa criança ali, porque essa criança que está passando mal, o problema dela não é médico, né, é espiritual. Aí eu levei, e a senhora falou que eu voltasse à noite, que ia ter uma gira e tal. Aí, quando eu cheguei, a mentora da casa era vovó Joana, mas de Umbanda. E a vovó falou da minha vida desde quando eu era criança até aquela data. E ela ainda disse para mim: olha, você já recebeu seu legado e você não está cumprindo o que está escrito. Então, ninguém é obrigado a aceitar a religião, ninguém é obrigado a nada, mas é uma coisa que vem já escrito no seu livro da vida. Eu parei, eu pensei, e na outra semana eu já cheguei lá toda de branco e aí aceitei a gira, mas aceitei de muito amor, de muito coração. Muito interessante. E a partir daí os guias começaram a chegar de pronto. Como que foi essa conexão com os guias, né, em si, É. e esse período até abrir uma casa? Sim, olha só, os meus guias, quando eu me casei com 16 anos, e quando eu tinha 11 anos, eu tinha começado a entrar numa casa, a qual era a casa do seu Malunguinho, e só que a mãe de santo faleceu, e aí depois, assim, meio que perdi o interesse para poder estar desenvolvendo, mas eu já tinha recebido meu dono de cabeça, que era o seu Sultão das Matas. E quando eu cheguei nessa casa, assim que eu entrei na gira, que eu fui recebida, né, por todos com muito amor, muito carinho, um acolhimento muito bom, aí o meu guia já logo chegou, que foi o seu Sultão. Ele já chegou com 11 anos, aí depois, até os 30 anos, eu não mais recebia, porque eu andei pelo ciclo evangélico, né, fiquei um tempo na casa evangélica, mas eu, dentro da casa evangélica, era a mesma coisa de um peixe fora de água. Eu não me sentia bem, sabe? Eu só me sentia bem quando o pastor me dava liberdade de fazer a festa do Dia das Crianças, que aí eu ia para a favela, eu levava bolo, eu levava doce, eu levava roupas, calçados. Ali eu me sentia bem, mas tirando disso, eu não me enganjava em lugar nenhum na igreja, sabe? Aí E aos aí, 30 eu queria perguntar, aos 30 anos, como foi? Aí, aos 30 anos, eu cheguei na casa da vovó Joana, né? Fui bem acolhida. Ela, os irmãos da casa, todos me acolheram bem. E o seu Sultão, logo de primeiro, ele já chegou na minha cabeça, né? E aí, aos poucos, eu fui sendo orientada pelos pretos velhos, né? Pelos caboclos. Foi muito bom, tá? Porque eu me senti assim, bem em casa, né? Porque já tinha rodado igreja por igreja e todo lugar que chegava, não era ali que eu queria estar. E hoje eu estou onde eu quero, onde eu posso, onde eu amo, entendeu? É isso. E nesse período já se passaram quantos anos aí de trabalho na Umbanda, né? Bom, esse trabalho já tem, né? Eu tinha 30 anos, hoje eu estou com 71, já está com 41 anos que eu estou aqui, você entendeu? Servindo a minha querida Umbanda. Entendi. E quando chegou o momento, né, que seu sultão, que você ficou um tempo ali na casa da sua mãe de santo, desenvolvendo, né, trabalhando, aprendendo um pouco da vivência de chão de terreiro. E quando foi E que, né, seu sultão ou sua mãe de santo falou: ó, agora é hora de você seguir o seu caminho e abrir a casa? já tinha 10 anos, né? O meu pai chama-se Jorge Caetano,
Hoje ele não tem casa mais. Aí quando foi um belo dia, já tinha 10 anos que eu estava na casa, né? Já tinha passado por todas as minhas cachoeiras, né? Feito as minhas obrigações. O meu pai falou para mim: minha filha, quero falar com você. Eu falei: ai, meu pai, será que eu fiz de errado? Né? A gente já pensou onde que a gente errou, né? Mas aí ele finalizou a gira e conversou comigo: olha, de hoje em diante, você é a mãe da casa. Pensa como uma pessoa treme. Eu tremi e falei: pai, mas eu não tenho capacidade. Ele disse: você pode não ter capacidade, mas os seus guias têm. Falei: pai, como que eu vou tocar uma casa? Sabe? E aí fiquei, nos primeiros dias que eu ia abrir os trabalhos, né? Eu ficava nervosa, aí eu errava a prece de Cáritas, sabe? Mas aí foi levando aos pouquinhos, ao pouquinho, e ele também não estava presente. Ele tinha feito um cantinho na casa dele, um quartinho, a qual ele atende até hoje, né? Mas ele não estava presente. Então eu ficava olhando para os lados, falava: ai, meu pai, o que que eu faço? Mas aí depois eu me entregava, né? Falava: olha, quem puder me ajudar, quem pega a minha frente, que me ajude. E aos poucos eu fui acostumando, né? Fui me entregando e hoje eu estou aqui totalmente entregue. Imagino, né? Nessa fase inicial aí, todo o desafio, todos os medos. Hoje, se você fosse, o que você aconselharia, depois de 40 anos de trabalho espiritual, aquela dona Eni que estava começando ali, né, como mãe no santo, dirigindo uma casa? Quando você compara hoje a maturidade espiritual, né, a segurança, com aquela mãe no santo que estava começando lá. E hoje eu falo assim: você simplesmente tinha que fechar os olhos e se entregar para a espiritualidade. Porque o nosso eu, quando chega numa fase dessa, ele não existe mais, né? A gente deixa que a espiritualidade vai saber nos conduzir. É sempre que meus filhos, né, os filhos mais velhos da casa, é, cada gira que passa, porque até eu não estou muito bem de saúde, aí eu passo para cada um, não passar o que eu passei, eu acho que eu fui pego de surpresa. Então, eu peço a eles para estar abrindo os trabalhos, para estar dirigindo os trabalhos, você entendeu? Para estar comandando direitinho, mas aí tem um que fala assim: mas eu sim, você sim. Você fecha os seus olhos e entrega a sua espiritualidade à sabedoria deles. Entendeu? A sabedoria da espiritualidade. Você falou uma coisa que é importante, que na hora que você pediu os seus para tomar a frente, que não existia mais o seu eu, que ali na hora era Sultão das Matas, ou era um outro guia que comandava, né, que fazia acontecer. E hoje, antigamente, né, na época que eu já estou há quase 30 anos aí na caminhada umbandista, antigamente a gente quase não falava sobre a questão da consciência durante o transe mediúnico. A consciência era tudo. Eu brinco que na minha casa lá, quando eu comecei, todo mundo era inconsciente, ninguém falava disso. Só que antigamente eu notava que os médicos acabavam se entregando um pouco mais. E hoje eu noto que há uma dificuldade na entrega dos médios e fica muito o eu do médium ali presente. O que você aconselha seus filhos de santo em lidar com essa questão do eu ali na hora da consulta? E muitas vezes a gente vai ver tudo, a gente vai ouvir tudo, mas a gente está ali como um aprendiz de sultão, de vovó Joana, de seus sete flechas, seja do guia que for. Como você orienta seus médios que estão começando hoje na Umbanda? Pois é, hoje na Umbanda eu enfoco muito entrega à sua espiritualidade. Deixa que eles vão agir, deixa que eles que vão fazer. Não sou eu que vou fazer, não é porque eu quero, né? É porque eu posso, não. Eu não posso nada, eu não posso nada. Quem pode são eles. É por isso que eu digo que a gente não pode colocar o nosso eu, né, na frente da nossa espiritualidade, porque a nossa espiritualidade é soberana, né? Com certeza.
O primeiro soberano na nossa vida é Deus, e o segundo soberano são eles, né? Porque, afinal, eu falo muito para meus filhos assim, nós não escolhemos ser médios, nós fomos escolhidos. Então, se nós fomos escolhidos, nós somos agraciados, né? Com certeza. E hoje você acha, mãe, que é mais difícil desenvolver os médios? Você que já viu algumas gerações, né, como uma mãe de santo experiente, 30 anos à frente de um lugar, né, você acha que é mais difícil hoje as pessoas se desenvolverem por conta da facilidade em ter acesso a muitas informações e isso, de certa forma, acaba atrapalhando? Sim, atrapalha muito porque existe muitas informações distorcidas, né? Falam coisas boas, sim, mas também falam coisas a qual que não pode se absorver, né? A gente só absorve coisas boas, nisso? Sim, né? Assim, eu falo que o médium tem que saber peneirar, né? Eu posso ver E, de tudo, mas nem tudo me cabe, né? Eu tenho que, às vezes, conversar com meu pai de santo e perguntar, pai, vi que, por exemplo, um exemplo bobo, o Oxum na minha casa é azul, na outra casa é rosa, na outra é amarelo. Aqui tá sim, errado, né? Tipo, como que é aqui? Às vezes saber que o outro faz diferente não quer dizer que o outro esteja errado também, né? com certeza. E sabe o que é, Felipe, que eu acho lindo, lindo? O meu pai de santo, ele não, ele é iletrado, sabe? E é de uma sabedoria, assim, de uma sabedoria infinita. Então, quando eu tenho dúvidas, quando eu pinto alguma coisa, sempre eu vou até ele. E sempre também, quando ele precisa de alguma coisa, ele vem até mim, porque ele teve filhos também que era da casa dele, mas nenhum seguiram ele, né? E eu não, eu sigo primeiramente Deus, as entidades dele, mas eu gosto muito da sabedoria humana, gosto muito da sabedoria dele. Você falou dessa sabedoria, né? Que às vezes tem pessoas que eu falo que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria de aplicar esse conhecimento. E assim, Sim, você foi um homem letrado, mas com uma sabedoria que continua fazendo o trabalho dele na caridade, né, de sim, alguma maneira, né? E às vezes eu noto hoje que tem muitas pessoas com conhecimento e que com pouca sabedoria. E os guias, sim, na contrapartida, os guias espirituais eu noto que eles têm muita sabedoria, muito conhecimento, mas eles têm uma humildade. Você acha que hoje está faltando essa humildade na Umbanda, no trabalho espiritual sério? sim, está faltando, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Umbanda não é dinheiro, né? Não é riqueza, nós somos pé descalço, nós somos humildes, e tem pessoas que esquecem desta dessa sabedoria, que esquece desse legado e pensam mais nas finanças, no dinheiro, do que na própria caridade. Caridade não tem preço, né? Caridade não tem preço. E aí eu acho que quando se coloca na frente o dinheiro, eu acho que tira, né, o axé, Uhum. tira. É. Você acha que essa falta de axé hoje, mãe, é por conta da questão moral, da questão ética, da questão hoje, essa questão do dinheiro acaba fazendo. Quando entra o dinheiro, a caridade sai? Como que funciona isso para você? Sim, quando entra o dinheiro, a caridade sai. Porque às vezes a pessoa pode resolver o problema com uma vela, né? E ele acaba querendo 1 milhão. Então, ele tira o valor daquela vela acesa, daquela luz a qual a pessoa está necessitando, o espírito está necessitando, sabe? Coloca na frente, né? Mais como é que se diz? Assim, coloca na frente mais o problema financeiro, né? E dentro de uma casa de umbanda, eu acho, né, eu tenho certeza que o financeiro não funciona,
Funciona assim, joelho no chão, oração, né? Pedidos de coração, aí resolve. Eu fiquei com duas perguntas na cabeça quando você fala isso. Será que a fé das pessoas hoje em dia está, como diria Jesus, são homens e mulheres de pouca fé? Será que está faltando fé no coração? Sim, está faltando fé no coração. As pessoas, quando ele vem com muita fé, eu me lembro de um episódio quando, bem anos atrás, chegou uma senhorinha que estava com um problema e a vovó pediu que ela trouxesse uma vela de 7 dias. Humildemente, essa senhora chegou com uma vela palito e disse: vó, eu não tive condições de trazer uma vela de 7 dias. A vovó respondeu para ela: o mesmo efeito que faz uma de 7 dias, faz uma de 3 horas. Entendeu? Então, assim, não é a quantidade, é a qualidade de que a pessoa traz e a qualidade do sentimento que a pessoa traz para resolver. Aí depois essa senhorinha encontrou comigo no supermercado me agradecendo e eu não tinha muita noção de quem era aquela pessoa. Aí ela me contou. Aí eu falei, tá bom, mas é assim mesmo, sabe? Tá? Porque eu acho que tudo que a gente recebe, né, é pelo nosso merecimento, primeiramente, e depois pela nossa fé. Com certeza, né? A sua fala me fez lembrar uma conversa que eu tive com um pai de santo amigo, o pai Luiz, e a vovó Maria Conga, que trabalha com ele, que vem orientando, ela vem falando assim, para ele que é hora de voltar para o banquinho, voltar para o início. Você acha hoje que está faltando voltarmos para esse início de sentar no toco, trabalhar ali na caridade, com o preto velho, com os guias, porque hoje a gente vê cada vez mais uma popularização muito forte, principalmente nas redes sociais, de Exu. Né? As pessoas acham que Exu é capaz de fazer tudo, desfazer tudo, mas muito no sentido do espetáculo, de comprar o guia. Como você vê isso? Você acha que está faltando mais preto velho, mais caridade na Umbanda? Não é que Exu não seja caridade, não é que Exu não trabalhe na luz, mas como você vê essa questão de voltar às raízes? Olha, eu preservo muito as minhas raízes, muito. As minhas raízes são muito preservadas. Nós, na nossa casa, nós trabalhamos muito com o preto velho. Meus preto velhos ainda vão para o banquinho, faz a caridade. Eu sei que Exu é caminho, né? E a gente frisa muito isso na casa. Tanto é que o dia que eu trabalho com Exu, eu peço aos visitantes, por favor, não peça coisa ruim, porque Exu também é caridade. Deixo bem claro para as pessoas que vêm na minha casa. Então, falta sim, em muitas casas, mas eu gosto de levar aquele ritmo antigo mesmo, da Umbanda antiga, em que os nossos velhinhos estão todos aqui na casa, sempre trabalhando, sempre agindo por amor e por caridade. Com certeza, né? É voltar a esse trabalho, né? De caridade, assim, na Umbanda Preto Velho, com galho de arruda, com uma vela, com um rosário, rezando, fazendo o bem, né? Isso, fazendo bem, né? Paciente, aliás, eu falo paciente porque eu era enfermeira, mas os nossos visitantes que vêm, né? Geralmente, se for necessário, elas passam banho de folha, de erva, né? Então é assim, sabe? Eu acho muito bom e é o que eu ensino para os meus filhos, né? Que os preto velhos estão sempre na frente da nossa casa, da nossa vida, sabe? Porque eu, depois que eu vim para Umbanda, antes de vir para Umbanda, eu passei por muita dificuldade. Estou passando até hoje, assim, por algumas doenças, mas eu acho que você tem que passar, você não vai deixar na porta do vizinho, nem vai ficar revoltado porque você está doente. Hoje eu faço hemodiálise, eu sou diabética, eu sou cardíaca, mas a minha alegria é poder estar dentro do meu barracão. A minha alegria
no dia de gira, eu poder botar minhas panelas no fogo para fazer a comida. Eu faço questão que meus filhos venham almoçar na minha casa. Porque quando eu desenvolvi, eu passei por muita dificuldade, muita luta. Mas depois eu entendi que o que eu passei lá no meu tempo de desenvolvimento foi aprendizado. Hoje eu moro numa chácara, onde não tem uma lanchonete, não tem nada assim, quer dizer, ou a pessoa vem muito cedo, e almoça em casa muito cedo, ou ele chega tarde, porque o meu local é longe. Então eu gosto que meus filhos cheguem cedo, para todos sentarem, que a primeira gira é o almoço. Então todos almoçam aqui, todos tomam um cafezinho aqui, e é o meu prazer. Eu posso estar, para me deixar na minha cozinha, o meu fogão, só se eu não estiver aguentando parar de pé, mas eu posso estar sentindo mal, e quando eu começo a colocar minhas panelas no fogo, eu fico bem. Você falou de duas coisas que me chamaram a atenção. Uma foi da sua questão de saúde. Mesmo com os problemas de saúde, você não perdeu a fé. Porque Não. eu vejo muitas vezes, na atualidade, que qualquer problema que acontece, a pessoa se afasta da Umbanda. Como se o guia tivesse a obrigação de garantir a nossa saúde, de garantir o nosso emprego. Os guias nos protegem, mas tem os desígnios de Deus, tem as dificuldades da vida que nos constituem. Eu sempre brinco, Maine, dizendo que doença não vai dar no poste, vai dar em mim, vai dar em você. A dificuldade não vai dar no poste, vai dar em mim, vai dar em você, porque nós estamos aqui na carne, na terra. Como que às vezes você conduz, conversa com seu filho de santo, quando está querendo largar tudo, deixar a Umbanda por conta das dificuldades? Que dificuldades vão existir em qualquer religião, estando na Umbanda, fora na Umbanda. Mas a fé é que nos deixa de pé, a fé que nos sustenta, que nos ampara. Como você conduz essa situação? Exatamente, a fé que me sustenta, a fé que me ampara. O ano passado eu estive 5 vezes na UTI. Nunca perdi minha fé, nunca. Assim, eu sou técnica de enfermagem aposentada. Aí, às vezes, o chefe da UTI chegava e falava assim: olha só, você está com a cara muito bonita aí nessa cama, vamos levantar daí, vamos pegar um jaleco e vamos trabalhar, sabe? Então, assim, a minha fé me sustenta. E graças a Deus que meus filhos de santo, eles sabem disso. É uma coisa que eles guardam no coração dele, que a fé sempre nos sustenta. E eu sou muito feliz sendo um bandista, entendeu? Sou muito feliz mesmo. Então, assim, e outra coisa, eu trago meus filhos de santo como se realmente eles viessem do meu ventre, Você sabe? consegue desenvolver esse amor, esse carinho, né? E todos eles têm um carinho enorme por mim, todos eles, entendeu? Todos eles têm um carinho enorme. Então, eu agradeço muito a Deus, primeiramente, agradeço a espiritualidade por ter me dado esta oportunidade de conhecer a Umbanda, sabe? Eu agradeço muito. Todos os dias que eu acordo, eu agradeço a Deus por estar viva por mais um dia. Hoje eu faço hemodiálise 3 vezes por semana, né? E aí, assim, passo por vários médicos, às vezes tenho um problema de insônia, mas eu pego este horário para estar rezando, para estar agradecendo por tudo. E que me aconteça coisas boas, ou às vezes para mim seja ruim, mas eu sempre agradeço. Sempre dou graças a Deus. Graças a Deus. Mãe, você falou uma outra coisa agora há pouco sobre raiz. Numa outra fala sua sobre a importância de ter uma raiz. Para quem não sabe, o que é uma raiz, o que é uma tradição, a importância, porque hoje a gente vê, eu digo sempre que pedra que muito rola não cria limo. E hoje, Sim. médico pula de um galho para o outro, vai de uma casa para outra e acaba não tendo uma raiz. Né? E tem médico que fala assim, não, eu tenho 10 anos de Umbanda, mas eu fiquei 1 ano na casa da mãe Eunice, 6 meses no pai Felipe, e passou por quase 10 pais de santo durante esse período.
vão ter dificuldades, vão ter desentendimentos aí na casa da mãe Eni, vão ter aqui na minha casa, mas como conduzir para criar até esse senso de pertencimento, de família espiritual e uma ligação e um entrosamento energético com a casa, porque isso é importante, uma raiz, uma tradição, uma forma de trabalho, porque Umbanda a gente aprende com o pé no chão do terreiro. Como que você vê isso? O que você me diz disso? Olha só, quando eu decidi, quando eu senti que eu tinha que ficar numa casa, eu fiquei na casa do meu pai por mais de 10 anos, entendeu? Ali trabalhando com ele, no aprendizado dele, e depois que ele me entregou a casa, assim, eu sigo sempre o mesmo ritmo que ele me ensinou. Todos os aprendizados, quando eu vejo assim, ai, eu estou saindo um pouquinho fora da linha, eu vou lá e fio debaixo do braço dele. Ele tem 86 anos, pessoa maravilhosa, me tem como filha mesmo de sangue, sabe? E então eu também tenho essa coisa de que pedra que muito rola não cria limpo. Então, se eu tenho filhos comigo aqui, 15, 20 anos, sabe? E que levam a sério, né, a Umbanda de coração. Sabe? Então, eu acho, a raiz é isso, é você ficar ali, né, e ficar ali e aprender, mas você tem que ter atenção com o que você está aprendendo, o que você está fazendo, né, porque é muito bom quando você se entrega, né, eu falo sempre nessa entrega, porque é o meu caso, quando você se entrega à sua religião. Eu acho lindo, Felipe, sabe o que é? O dia que às vezes eu estou mal, ou eu estou internada, o primeiro que chega vai para a cozinha. Isso daí é uma raiz forte, né? É uma raiz forte, porque o dia que eu não estou, que eu não estou bem, o primeiro que chegar faz um arroz, faz um feijão, faz o macarrão, eles vão para a cozinha, porque sabe que isso daí é a nossa raiz, isso daí é a nossa tradição, é a tradição da nossa casa, sabe? Então, eu entendo como raiz essa entrega que as pessoas têm com a nossa religião. Na nossa casa tem cadeirante, tem pessoas idosas, e a gente não pode deixar que essa tradição morra. Então, essa tradição, para mim, é a raiz da nossa religião. Certamente. Os guias nos ensinam, mãe, muitas doutrinas, né? Os guias espirituais são os nossos verdadeiros professores, eles têm a função efetivamente de guiar e a gente precisa confiar e ter fé nessa guiança. Quais os ensinamentos que marcaram ao longo desses anos com o seu sultão ou com outros guias espirituais, da sua coroa? E até eu aprendo muito, mãe, também, com os guias dos meus filhos. Às vezes eles falam algumas coisas, eu procuro pensar com os guias dos meus mais velhos, ou até com de outros pais e mães de santo conhecida. Quais foram as doutrinas, os ensinamentos que marcaram a sua vida, a sua trajetória espiritual? A minha trajetória espiritual foi assim, ela foi marcada muito pela sinceridade e pela gratidão, sabe? Pela sinceridade e pela gratidão. Então, às vezes, quando você acha que fez alguma coisa que não vai agradar, né, a eles e ao Deus, que você coloca o seu joelho no chão, eles vêm, sabe, e alivia seu coração. E isso é muito bom você receber essa dádiva, que para mim é uma dádiva de Deus, sabe? Então é isso. Efetivamente uma dádiva, né, de Deus. Agora, além disso, mãe, como que na questão do desenvolvimento espiritual, né, como que você conduz essa questão do desenvolvimento com seus filhos? A preparação, porque muitos médiuns, eles têm a ânsia logo de se tornarem médiuns de consulta, de alcançarem um cargo, e como se a casa de Umbanda, eu digo que Umbanda não é feita apenas de cargo. O cargo ele é importante na Umbanda, mas cada médium tem a sua função no trabalho espiritual. Como que é isso para você, né, no trabalho na caridade? Olha só, eu ensino muito para meus filhos que desenvolvimento não é só colocar uma roupa branca e entrar aqui dentro e colocar um guia.
eu falo para eles assim, quando vocês chegam na casa, se você passa a mão numa vassoura e varre e dá uma limpeza, você está desenvolvendo espiritualmente. Se você vai até a cozinha e lava um prato que está sujo, você está desenvolvendo espiritualmente. E também, a vida é o eterno aprendizado. Vocês não pensam que eu sei tudo, não, porque assim como vocês aprendem com meus guias, eu também aprendo com eles. Então, a gente tem esta conversa sempre, eu estou falando sempre, para que eles possam ter consciência de que vou falar de novo, né, sobre essa entrega. A entrega em si é tudo, né? Porque com a entrega o chão do terreiro, você falou que quando você começou na sua caminhada, você não conseguia se engajar na igreja, em algum lugar. E às vezes eu noto, eu tenho muitos filhos, né? E muitos deles, às vezes eu noto que estão ali só para trabalhar, só para incorporar, mas eu não vejo engajamento. Quando você vê um filho assim, o que você faz? Você chama, conversa, né? Porque ou às vezes já até conversou e às vezes o filho continua sem conseguir se engajar, porque ele quer fazer tudo, né? Ele quer ter várias atividades na vida e sem problemas, mas quando ele está no terreiro, ele não consegue priorizar o terreiro. Como que é isso? Assim, a gente tem sempre uma boa conversa. Sabe? Hoje eu trabalho com a vovó Maria Nagu, e ela é é de uma sabedoria esplêndida, é de uma caridade enorme. Então, ela gosta muito de conversar com os filhos. Ela gosta muito de estar ensinando, dando ensinamento. E ela, assim, ela chama individual, né? E geralmente é muito engraçado, porque às vezes ela chama aquele filho individual, que aquele filho está com problema, mas não falou nada. Aí eles chegam até mim e falam assim: mãe, eu estava com um problema assim, assim. E a vovó Nagô me chamou, conversou, me ajudou. Sabe? Isso é muito bom, Felipe, isso é muito bom. Entendeu? Eu também converso muito. E meus filhos têm, assim, toda a liberdade de chegar, de conversar comigo, brinca comigo dentro do respeito, mas a gente conversa, brinca, a gente tem uma total liberdade de mãe e filho. Então, isso eu acho muito bom, eu acho isso excelente. É importante. Você falou da vovó Nagô. Pode contar um pouco mais? Eu nunca conhecia essa preta velha muito. Né? Achei diferente o nome. Sim, pois é. A vovó Nagô já tem bem anos que ela está trabalhando comigo e as pessoas chegam aqui. Felipe, já chegou pessoas aqui, assim, desmaiado, carregado, e ela faz as orações, faz os trabalhos dela, dá os banhos, e a pessoa sai daqui bem, sabe? Nossa, isso eu fico assim maravilhada. Quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente chama por ela, a gente pede a ela e ela está sempre nos atendendo, sabe? Maravilhosa, maravilhosa. Assim que eu não tenho assim nem muitas palavras para dizer, né? O que todos eles representam para mim, sabe? O seu sultão também é maravilhoso. Teve um dia, a gente estava fazendo um banho para os filhos irem para a cachoeira. E aí, fazendo um banho para os filhos irem para a cachoeira. Eu sei que eu me levantei e botei um milho para cozinhar, separei o mitorô, deixei tudo certinho. Então eu falei assim, alguém deve chegar mais cedo que eu estou fazendo esse banho. De repente, chegaram no carro com a dona Vera, louca, 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 ela de pedra, ela chutava, ela mordia, sabe? Ela queria bater em todo mundo. Eu tenho um problema sério, que eu já fiz cirurgia de coluna 3 vezes. Eu sei que o seu sultão incorporou na rua, jogou ela nas costas e trouxe para dentro do barracão. Trouxe a dona Vera. Cuidou da dona Vera, a vovó também ajudou a cuidar, veio e cuidou. Com 3 vezes que eles vieram com ela no barracão, hoje ela está na casa dela, está bem, sem problema, sem precisar ir para o hospital psiquiatra nem nada, sabe? Então, assim, eu não me orgulho porque eu não fiz nada, simplesmente, né?
doei de coração a minha matéria para que as coisas fossem feitas, sabe? E assim, a vovó Nagô chega pessoas aqui sentindo dores, 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 que já foi no médico, que já fez, já aconteceu com a minha filha de sangue, de chegar aqui agachadinha e, mãe, me socorre, bota a vovó na terra que eu não sei o que eu sinto, eu já fui no médico, já tomei remédio, já tomei injeção, já fiz, aconteceu, e quando pensa que não sabe o que era, espinhela fora do lugar. A vovó fez umas manobras e minha filha saiu daqui andando. E tirando disso, minha irmã, pessoas também que não são conhecidas, que vêm aqui também, que ela já fez. Então é maravilhoso, Felipe, é maravilhoso. Entendeu? Você acha que hoje, mãe, está faltando? Às vezes eu tenho essa impressão ao conversar com alguns médios que falta ter fé na banda, fé nos guias, porque seu Sete Capas, que é um dos eixos que eu sirvo, seu Sete Capas diz que eu estava me questionando sobre a Umbanda antigamente e a Umbanda na atualidade. E ele fala que os guias são os mesmos, eles continuam tendo as mesmas condições, que o problema hoje é a matéria-prima, o médium entrega essa dedicação. Como que é isso, mãe? Olha, é isso mesmo, porque tem médium que às vezes eles são tão fracos na fé que traz um parente para consultar com o guia e manda o guia de outra pessoa atender, porque é família dele. Eu falei, mas se você manda um outro médium, não vai deixar de ser atendido, não vai deixar de receber a caridade, mas você está sendo de pouca fé. Porque se você tem os seus, você tem que fazer com que os seus trabalhem, com que os seus falem. Ah, mas família pode não acreditar. Eu tenho um filho aqui que de vez em quando eu chamo ele na realidade, porque ele fala assim, ah, eu trouxe meu irmão para consultar, mas eu quero que a vovó atenda. Eu falo, não, meu filho, isso é falta de fé. Põe o seu guia para atender. Ah, mas o meu guia sabe da vida da pessoa, vai falar coisas que eles não vão acreditar. Falei, não, eles não. Quem não vai acreditar é você. Você que não está acreditando. Então, existe sim, sabe? Existe pouca fé. Tem que ver, né? As pessoas têm que ser mais real, tem que ter mais realidade para saber que eu não sou o guia não sou eu. E eles a mesma coisa, mas eles acreditam no que o outro tem e duvidam do que é dele. Com certeza. Mãe, como que você vê e quando que é o momento de liberar um médium para dar um passe, para dar uma consulta? Como que você observa isso? Como que você conduz isso ao longo desses anos? E acredito que você teve experiência com muitos filhos ao longo desses anos na sua casa. Olha só, Eni, né? Porque eu falo assim, meu eu não existe mais. Porque geralmente eu coloco muitas minhas entidades na frente. Então, quem dá essa orientação, quem faz isso é a minha avó Nagô. Ela que dá a oportunidade do médium já estar benzendo, porque ela diz assim, a sabedoria vem, né, dos altos céus. E aí ela que faz seleciona as pessoas, porque o médium, o guia, ela sabe realmente que tem capacidade, né? Aí ela pega, conversa com o médico, passa para ele, e ele começa a fazer os atendimentos. Isso é importante. Mais uma vez a gente está falando de escutar o guia-chefe do terreiro, né? De colocar Isso. o guia na terra, e mais uma vez a senhora fala assim, não é mais o eu, né? É o guia que tem que estar ali, né? E a vovó Nagô, ela é a chefe do terreiro, porque o meu dono de cabeça é o sultão das matas, só que ele é um caboclo bravo, ele não tem muita paciência de ficar falando com gente, não. Então, ele chama atenção, aperta as cordas de quem está precisando, mas a dirigência ele deixa com ela porque ela é calma, é paciente e tem jeito de falar
sem ser, assim, sem ofender as pessoas, né? E o caboclo não tem essa paciência. Isso é interessante, né? Os guias, eles vão se organizando e um não está disputando com o outro, né? Um não é mais do que o outro, mas eles juntos, eles conduzem o trabalho na caridade. Sim, sim, sabe? Então, assim, a minha trajetória é muito boa, continua sendo, né? Porque hoje, em 2017, eu cheguei a ficar com 700 de glicose, fiquei na UTI e geralmente, né, na visão humana da ciência, quem fica com R$ 700 desculpa, com 700 de glicose, não enxergaria mais. E eu hoje estou enxergando pouco, mas enxergo. Então, já é uma bênção que eu recebi, né? Eu fiquei várias vezes, infartei, fiquei várias vezes na UTI, mas estou aqui, me sinto firme e forte, tá? Às vezes tem uma doencinha, uma dorzinha de cá, de lá, mas estou aqui firme e forte, comandando a minha casa, né? Olhando meus filhos, sabe? Jamais eu posso estar deitada numa cama, meu filho chega, ai mãe, estou precisando falar com a avó, é na hora. E quando eu saio daqui, eu saio sem nada, sem nada. Então, isso também para mim é bênção. Como diz a oração de São Francisco de Assis, é dano que você recebe, né? Sim, sim, sabe? Mas é muito bom. Assim, falar sobre a Umbanda, se a gente fica um dia, uma noite, mais um dia, a gente ainda não fala tudo o que a gente recebeu, sabe? Porque geralmente eu recebo muito, aí eu falo assim, eu recebo mais do que eu dou, recebo muito mais, sabe? Então, assim, é maravilhoso, é muito bom, muito bom. Com certeza. Mãe, como que é a questão aí do preconceito, do racismo religioso? É algo que é muito presente, acontece por aí? Você já passou por muitas situações de racismo contra a religião? Já passei, mas são coisas que não afetam meu coração, sabe? O amor que eu tenho pela Umbanda, nada que falarem, nada que quiserem fazer, para mim não existe, sabe? O que existe é o que eu sou dentro da minha casa, sabe? É o que os meus filhos são dentro da minha casa. Então, é racismo, preconceito, sabe? Eu moro numa área de chácara, né? E então as pessoas assim, mas você vai lá na casa da feiticeira, da macumbeira? Nada disso me afeta, sabe? Porque o importante é o que o meu coração fala comigo. Se o meu coração está falando para mim que eu estou certa, não há de ser nenhum humano comedor de feijão que vai falar que eu sou errada. Quando eu estava fazendo a minha casa, meu barracão, chegou um vizinho aqui, falou para mim assim: nossa, que estrutura boa, me aluga para eu colocar minha igreja. Eu virei para ele e falei assim: traz seus fiéis que eu cuido. Ele ficou os 2 anos sem falar comigo. Falei, e daí? Se ele se magoou, ele não me magoou em nada. Então é isso, Felipe, sabe? É a gente ter a direção do que a gente está fazendo, o que é certo, né? E deixar as pessoas com eles que pensem para lá, entendeu? Você vem falando a todo instante dessa importância da fé, né? Trabalhar a questão da fé a todo instante. Sim, sim, sabe? A fé, eu acho que é a melhor arma que a gente tem nas nossas mãos para que a gente possa seguir, né, o nosso caminho, para que a gente possa ter uma direção certa, sabe? E não desviar com nada. Porque quando você tem fé, você tem tudo. Quando não tem, não tem nada. Tem um ponto de Preto Velho que diz isso, né? Quem tem fé tem tudo, quem não Quem tem não fé não tem nada. firma ponto, minha gente, nessa longa caminhada. Quem tem fé tem tudo. Quem não tem fé não tem nada.
É bem por aí. Mãe, você falou lá, logo no início do catimbó, né, da sua avó. Você, por conta dessa ancestralidade, você trabalha com algum mestre? Algum mestre se apresentou do catimbó? Ou só mesmo sua forma espiritual é de Umbanda? Não, só espirituais de Umbanda. Porque você sabe bem que o catimbó tinha uma mistura bem pesada, né? E antes da minha avó falecer, que ela me deu o meu legado, ela disse para mim assim: olha, o que for bom, eu deixo com você. O que for de ruim, eu levo para a minha sepultura. Porque eu estudei todos os netos, todos, e quem eu pude entregar o legado é com você. Então, que você nunca abra sua porta para fazer nada do mal. Que tudo que você faça do bem, porque esse bem que você fizer vai ser a minha evolução. Nossa, pesado, né? Ela traz ali algo muito forte para você, né? Isso. Aí ela falou que o meu legado era de fazer o amor e a caridade, de abrir as minhas portas, né, fazendo sempre o amor e a caridade. Então, assim, ela me deixou muitas coisas boas, sabe? Muitas. Então, quando eu penso assim, falo assim, não, o que ela aprendeu que não era do bem, ela já levou com ela, não tem nada a ver nem comigo, nem com a minha família, tá? Eu já tenho a minha filha, né, que é do santo de Candomblé, tenho a minha neta também, que é mãe de santo do Candomblé, né? E as outras trabalham aqui comigo. Eu tenho 2 evangélicos e tenho 4 que são espíritas. Assim, e respeitar as diferenças, né? E, Isso é importante, né? e a gente se vive bem, porque eu acho assim que a religião, ela não é igual ao futebol, que as pessoas querem disputar poder, né? A nossa religião é o nosso coração, né? Ela vem, ela nasce do nosso coração e ela prevalece também do nosso coração. Então ele tem que estar sempre limpo, né? Para que a gente possa estar sempre junto com a nossa Umbanda, com os nossos mentores espirituais, com os nossos caboclos, entendeu? Para mim é uma alegria. Com certeza, acaba sendo uma alegria, uma realização. Hoje, quando uma pessoa bate na sua casa, mãe, e pede para ingressar na corrente, como você faz? Você senta com essa pessoa, conversa? Como você conduz? Olha, a gente tem um jeito de conduzir assim. A gente acolhe a pessoa, mas pede para que ela venha, sabe, umas giras, e namore a casa. E que acha que vai ver se é isso mesmo. Se os guias dele manifestar ele na assistência, a gente vai trazer, vai cuidar e vai deixar lá até que a pessoa se sinta bom. Agora eu já estou pronto, eu quero entrar para a corrente. Entendeu? Mas assim, logo de princípios, a gente não deixa entrar na corrente porque a pessoa não tem nenhum conhecimento. Antes de ter a Covid, a gente tinha todos os domingos de manhã uma escola para poder dar um ensinamento. A Covid desestruturou a gente bastante, bastante. Nós não conseguimos voltar às nossas aulas, né? Mas aí quando a pessoa está interessada em vir para a nossa corrente, que sente que é o momento, a gente também pede para que possa vir nessas aulas, para que nesse ensinamento, e neste ensinamento também são os filhos de santo que são colaboradores, eles estudam aquela matéria, traz até mim, eu vejo, aí depois a gente vai passar para eles o que é Umbanda, o que é espiritualidade, para eles também não vir assim totalmente cru, sem saber o que está fazendo, sem entender o que está passando. Entendeu? Em diferentes falas suas, você colocou a questão da colaboração dos filhos, o quanto que isso é importante em ajudar, às vezes, a dirigir uma sessão, porque Umbanda é um trabalho do coletivo. É, Sim. e, às vezes, isso
acaba sendo um desafio, né, para muitos de nós, porque às vezes os filhos não querem, querem só as benesses, não querem as responsabilidades, né? Porque eu sempre digo, a minha gira é dia de sábado, 5 horas da tarde, mas está desde manhã acontecendo, desde a sexta-feira, a gente está preparando a gira, não é só na hora da gira. Como que é isso Sim. para você? Como você às vezes puxa a orelha, chama a atenção? Aí, assim, para chamar atenção, eu não gosto de falar em público. Geralmente eu coloco ele lá dentro de um quarto e eu escuto meu filho e depois eu falo o que é necessário. Gosto de estar conversando sempre, de estar sempre trocando as ideias, mas quando preciso puxar a orelha, eu puxo a orelha bem longe dos outros. Às vezes os outros até reclamam, fulano errou, você não falou nada. Falei sim, mas falei com ele que precisava escutar, né? Não é as outras pessoas, porque a minha avó, eu fui criada com a minha avó, e minha avó era muito franca, ela dizia assim, olha, presta atenção, que quem tem vergonha não envergonha o outro. Então eu trago isso para mim. Eu também, mãe. Uma vez eu escutei isso de uma mãe de santo, mãe Dalva, e aquilo me marcou. Eu estava no início da minha trajetória como dirigente espiritual, e isso me marcou muito, né? E por que eu falo? Eu não gosto de passar vergonha, não gosto que gritem comigo, né? E eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, né? Sim, sim. Eu gosto de tratar todos como, né, eu gosto de ser tratada. Eu sou assim, eu sou muito sentimental. Então, por qualquer coisinha eu choro, fico magoada, mas é coisa de momento, eu não guardo isso pro coração. Então, eu não gosto de sentir que eu magoei alguém, entendeu? Não gosto. Então, eu gosto de falar tudo lá no cantinho, conversei, e aí quando eu converso, eu sinto bem, eu fico muito bem. Mãe, como lidar, que às vezes é uma coisa que muitos dirigentes conversam comigo, com a fofoca no terreiro. E, às vezes, eu noto que alguns dirigentes ficam muito desanimados, começam a ficar muito abatidos por conta dessa relação, que eu digo que o desafio maior de um dirigente espiritual não é o trabalho espiritual em si, mas é a gestão de pessoas, né? É como lidar Sim, com as pessoas. Como você lida com essa questão? eu chamo todo mundo que está na roda da fofoca, a gente tem costume falar que é aquela panelinha, né? Aí eu vou lá e dou um jeito de, sabe, fazer aquela panelinha de gesso, quebrar, conversar, pedir, sabe? E já teve pessoas dentro da minha casa que por causa de fofoca, de leva e trás, eu cortei da corrente. Sabe? Isso daí é o último caso, a última questão, que quando a gente não pode, né, dar para aquela pessoa ensinar, dar aquele ensinamento que a pessoa já vem já de um outro caminho, aí eu corto da minha corrente, sabe? Eu peço perdão aos meus guias, peço perdão à minha vovó, sabe? E corto da minha corrente, porque tem pessoas que não tem jeito. Você tenta tudo para ajudar e a pessoa não toma jeito. Então, quando é assim, eu corto, sabe? Com o coração doendo, né? Lógico, sabe? Mas tem pessoas que não tem jeito. Eu também sempre digo isso, né, que não é agradável você chamar a atenção de ninguém, não é agradável você desligar ninguém da corrente, mas tem horas que é o único caminho, né? Porque É, vou dar um exemplo aqui da maçã podre, né? Senão aquela maçã é, acaba contaminando todo o balaio de frutas, né? tirando as pessoas do caminho, né? Tira as pessoas do caminho, enfraquece a fé da pessoa, sabe? Então, quando é assim, eu não gosto de ser radical, sabe? Eu sou muito passiva, gosto de resolver as coisas tudo na calmaria, mas quando não tem jeito, não tem jeito. E também meus filhos sabem que quando eu tomo uma atitude dessa é porque realmente, você entendeu? Eu não gosto de nada a ferro e a fogo, mas quando não dá, não dá. Entendeu? Porque a casa é uma corrente bonita, é muito linda, sabe? E
Aí você deixar uma pessoa estragar é difícil, né? Com certeza, né? E às vezes a gente tem que prezar pela casa em si, né? Sim, eu prezo Uma muito, casa minha e lar. eu prezo muito a minha casa, meus filhos, sabe? Meus filhos, que para mim, todos eles saíram do meu ventre. Amo eles de paixão, né? Então é isso. Mãe, e nessa história dos filhos, né? Como que você faz por aí, né? Eu não sei como que, eu nunca conheci uma casa aí no Espírito Santo e às vezes a Umbanda tem uma característica muito forte regionalista, né? Cada região às vezes tem uma tradição, uma maneira, mas como que você vê a questão das oferendas, recolhimentos, camarinhas, amacis? Isso acontece na sua tradição, na sua casa? Olha, na minha casa eu ainda não fiz camarinha, tá? Mas a gente faz os amacis, faz os banhos, faz as cachoeiras, né? Levo meus filhos para dar um banho na cachoeira, uma vez por ano ou duas, quando posso, sabe? E assim, eu não sou muito de fazer visita em outras casas, não conheço muito sobre as outras casas, porque eu sou muito focada na minha casa, sabe? Eu não sei se isso passa assim de um certo egoísmo, não sei, não me sinto assim, mas eu sou bem, eu sinto bem, porque às vezes vai um filho visitar uma casa, mãe, posso visitar uma casa? Pode sim, vocês não é proibido de visitar uma casa, sabe? Aí chegam assim, porque lá acontece isso, isso e isso. Não, eu sigo o que o meu pai me ensinou. Eu sigo a tradição da Umbanda antiga, né? E às vezes o que eles fazem lá, meus filhos, eu ainda dou assim um exemplo assim meio que estranho, mas é verdade. Falei assim, põe um monte de gente para lavar roupa e para torcer a roupa. Ninguém torce a roupa igual. Todo mundo torce do seu jeito. Então eu gosto de torcer do nosso jeito. Com certeza. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente já está chegando aqui ao final da nossa gravação, mãe. O que você deixaria de mensagem para os pais espirituais, filhos, né, que estão desanimados aí com a caminhada, né? O que você deixaria de mensagem de reflexão para eles? Olha só, eu falo que vamos seguir a nossa tradição, vamos seguir os nossos ancestrais, porque nós estamos aqui hoje, né? Os nossos ancestrais nos deram a oportunidade de aprender o que eles deixaram. Então, se a gente foca no que eles deixaram para nós vamos ter a sabedoria e vamos ter a possibilidade de estar sempre aprendendo. A vida é um eterno aprendizado. Eu não posso dizer para vocês que eu sei tudo, mas dia a dia eu aprendo. Aprendo com um preto velho novo que chega na minha casa, com um caboclo novo que chega na minha casa, com um herê que é da minha casa. Então a vida é eterno aprendizado. É só a gente se focar e deixar que o amor e a caridade entre na nossa vida para que nós possamos caminhar livres de qualquer corrente, né? Livre de qualquer açoito. Beijos no coração de cada um e que eu possa estar também aprendendo dia a dia, né, que é o nosso legado. A bênção aos mais velhos e abençoa todos os mais novos. Assim seja. Que Oxalá nos abençoe de sempre. Mãe, Assim que nunca falte a saúde, mãe Eni, a saúde, que a estrela da guia sempre possa conduzir e firmar o lugar em nome da Preta Velha Mariana Guto, seu sultão das matas, e toda a sua egrégora espiritual. Minha gratidão à senhora. Eu agradeço também a todos aqueles que vão nos assistir, lembrando para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, deixarem seus comentários. E uma coisa, mãe, que eu esqueci de perguntar, para quem quiser visitar a casa, conhecer, como que faz, onde fica, tem rede social? Olha só, fica em Cangaíba, Cariacica, Rua Santa Rosa, número 33, tá? E quem quiser vir, no dia 14 agora nós estaremos tendo a nossa última gira do ano, que é
uma gira de marinheiro. Eu faço recesso, né, com os marinheiros, e depois a gente retorna no dia 20 de janeiro com o Sr. Oxóssi. Muito bacana. Então, é isso. Vamos lá. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a mãe Eni, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Se Deus quiser. Beijos. Muito sucesso.